Nosso assunto de hoje é influenciadores. E quando nós falamos este termo, influenciadores, não é muito difícil que nós já pensemos logo no nosso mundo de hoje, a forma como a comunicação se dá. O mundo mudou bastante em termos de comunicação nos últimos anos. Mudou em vários aspectos, e um dos aspectos principais é realmente essa questão da comunicação, a questão da tecnologia. Nós vivemos neste momento de pandemia, por exemplo, estamos afastados uns dos outros, isolados para evitar o contágio, mas a tecnologia nos permite adorar o nosso Deus, nos permite estar juntos nesse sentido, porque podemos nos comunicar, podemos expressar nossas ideias e, se usássemos uma outra plataforma, os irmãos mesmos poderiam estar juntamente aqui comigo neste momento e online, ao vivo, em várias telinhas e conversando uns com os outros. É claro que isto pesa bastante na transmissão e torna um pouco mais difícil esta nossa reunião. Então, é muito melhor, por não se tratar de reunião deliberativa, alguma coisa assim, e sim do nosso culto a Deus, é muito melhor nós fazermos da forma que fazemos e os irmãos se comunicam aí através das mensagens. Mas há muitas formas de nós nos comunicarmos hoje, de adorarmos o nosso Deus, de louvá-lo e assim estarmos em comunhão uns com os outros e assim, online, ao vivo, no exato momento ou questão de segundos, aquilo que nós falamos é transmitido e a comunicação acontece. Pouco tempo atrás, isto não seria possível. E junto com todo esse esquema dos nossos dias, com a tecnologia, com as redes sociais, com a inteligência dada por Deus ao ser humano para desenvolver tudo isso, juntamente com todo este conjunto de circunstâncias, de acontecimentos, vão se desenrolando também outros tipos de circunstâncias. Uma delas é esta que leva o título da nossa conversa de hoje: influenciadores. Hoje se fala muito em influenciadores digitais. Eu nem coloquei aqui influenciadores digitais, porque não é sobre isto, ou pelo menos não é apenas sobre isto que nós queremos falar, e sim sobre o fato de nós sermos influenciadores, ou o fato de podermos ser influenciadores e também influenciados. E se há influenciador, há aqueles que são influenciados, mas o termo dos nossos dias não é influenciado, e sim seguidores. É assim que nós ouvimos por aí nos nossos dias, na internet, nas redes sociais. Então se fala muito em influenciadores digitais, primeiramente abordando esse aspecto, e quando uma pessoa se torna um potencial influenciador aí em termos digitais, nos meios de comunicação, ela atrai investidores, empresas que querem divulgar e vender seus produtos e aproveitam estes influenciadores, ou seja, através da influência desses comunicadores, eles procuram divulgar os seus produtos. Ser influenciador pode, e acontece bastante,
render muito dinheiro. Hoje, as redes sociais estão infestadas deles, grandes e pequenos. Há grandes e pequenos influenciadores. Esses influenciadores são procurados pelas empresas porque eles têm muitos seguidores. Então, o que acontece? Os seguidores são gente interessada naquilo que seus influenciadores prediletos divulgam. Daí o interesse das empresas, uma vez que elas têm um mercado para divulgação e venda de seus produtos, um efeito mais promissor do que anunciar na TV. Um comercial, uma publicidade na televisão, ela é vista por todos aqueles que estão assistindo uma determinada programação. Ou seja, é algo que é divulgado para um público muito grande e não necessariamente específico. Já os influenciadores, eles falam a grupos específicos e para os empresários são nichos de interesse. Daí eles terem um melhor proveito e economizar mais quando fazem estes trabalhos através dos influenciadores. Tem tanta gente que divulga tanta coisa através aí dos seus meios de influência. É comida, é decoração de casa, é fofoca, é política. Eu vejo aqui em casa a Raquel entrando lá nos YouTubers dela lá, quando ela tá com a Vivi, então, aí as duas vão ver casas. Aí aparecem aquelas pessoas e tem empresas por trás ganhando dinheiro. E às vezes as pessoas olham, por exemplo, para uma forma de decoração e dali já vem alguns produtos e vão atrás daquele produto, percebem mais ou menos como funciona esse tipo de coisa. Então não dá para falar em influenciador sem falar de seguidores. Se nós dermos alguns exemplos aqui, por exemplo, de grandes influenciadores, no Instagram, por exemplo, falando aí de celebridades que são os maiores influenciadores, as pessoas que têm mais seguidores. E essa palavra seguidores, ela sempre me incomoda um pouco, porque é muito sério esse negócio de seguir alguém, ou seguir alguma ideia, ou seguir algum conceito, alguma opinião, algum estilo de vida. Isto é muito sério e muito complicado. Então, no Instagram, meus seguidores, seus seguidores. Estranho, parece muito estranho, embora nos nossos dias seja um termo comum. Existe o influenciador ou os influenciadores e os seus respectivos seguidores. Assim, dentre os mais conhecidos aí, por exemplo, no Instagram, Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, eles têm milhões de seguidores. Estamos falando aí de pessoas ligadas ao futebol, Beyoncé na área da música, e tem cinema, tem atores, tem muitos outros aí, no caso das celebridades, que atraem e, portanto, têm muitos seguidores. Os youtubers, por exemplo, no Brasil, olha, em termos de visualizações no Brasil, há bilhões de visualizações, por exemplo, na Galinha Pintadinha. Quem nunca ouviu falar? Então, a Galinha Pintadinha, ela está entre os primeiros aí no YouTube, em termos de visualizações no Brasil. E aí, tem pessoas também, influenciadores, e realmente influenciadores, porque o que eles falam
faz com que pessoas, eles são o quê? Formadores de opinião, faz com que pessoas terminem seguindo, adotando, abraçando sua causa, sua opinião, seu projeto e vai por aí afora. Felipe Neto, Lucas Neto, tá cheio de gente. Nós sabemos que, por exemplo, quando o presidente do Brasil fala alguma coisa, ele influencia muita gente. Olha como é sério aquilo que nós falamos, quando isto é principalmente amplamente divulgado. E no nosso mundo, no mundo de hoje, estas coisas acontecem com muita facilidade. Mas nesse nosso assunto aqui, o que é interessante de repente nós pensarmos? O que os influenciadores estão falando? O que nós estamos ouvindo deles? Somos nós seguidores desses influenciadores? Quais deles nós seguimos? Para onde eles estão levando o mundo? Nós sabemos que há aqueles que defendem a imoralidade, aqueles que defendem princípios opostos àquilo que Cristo nos ensinou. Eu diria, na verdade, o que eles defendem é a queda dos princípios, a destruição dos princípios morais, dos princípios cristãos. E tanto a mídia como aí todo este esquema de relacionamentos na internet são problemas muitas vezes em relação a isto. Então, o que é que nós podemos pensar quando nós vamos à Bíblia, a palavra de Deus? Eu descubro na Bíblia que Jesus não é contra o influenciador. A questão é: que mensagem está sendo propagada? Qual é a influência que está sendo exercida? Aí sim, nós podemos ir à palavra de Deus e saber quais são os parâmetros, qual é o padrão de Jesus para as nossas vidas. Em Mateus capítulo 5, versos 13 a 16, nós temos Jesus falando conosco sobre isto. Nós lemos em Mateus 5, versos 13 a 16. Vocês são o sal da terra. Mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Olha, sabe o que Jesus está falando aí? Vocês são influenciadores na terra, ou influenciadores da terra. Sabe o que mais ele está falando? O influenciador precisa influenciar. Não podemos perder o sabor na comparação que Jesus faz com o sal. Senão, como restaurá-lo? Não servirá para nada. Se o sal não salgar, ele não serve para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Então, Jesus, no verso 13 de Mateus 5, ele fala que você é. E aí, se você não é, você precisa ser um influenciador da parte de Deus, da parte de Cristo. Porque se você não for este influenciador que Jesus espera que você seja, para que você serve? Palavras de Jesus. E no verso 14 ele continua, ele diz: vocês são a luz do mundo. O que Jesus quer dizer com essa expressão? Vocês são a luz do mundo. Ora, a luz faz com que tudo fique claro. Ela mostra caminhos. Ou o caminho.
Então, Jesus fala para você, mais uma vez, em outros termos, você é influenciador. O influenciador mostra caminhos. No caso do influenciador da parte de Jesus, ele mostra aquele que é o caminho, a verdade e a vida, o próprio Jesus. O influenciador da parte de Jesus mostra que ele, Jesus, sem ele, ninguém vem ao Pai. Que Jesus diz em João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. E se nós somos a luz do mundo, é para isto. Ele continua, não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte, ou seja, se a cidade está lá no monte, Jerusalém era uma dessas cidades que ficava numa região alta, impossível de ser escondida. É assim o influenciador. Se ele é influenciador, é para aparecer, é para que o que ele diz ou a vida que ele vive é para serem mostradas. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E aí ele continua, e também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Não há luz criada para ficar embaixo de uma mesa, embaixo de uma cama. Ela fica no lugar apropriado para que ilumine todo o ambiente. Essa é a comparação que Jesus faz. Então ele diz, ao contrário, coloca no lugar apropriado. E assim ilumina a todos os que estão na casa. Essa é a função do influenciador. Influenciar as pessoas. Mostrar Jesus para as pessoas. E Jesus fala, você é influenciador. Ele não fala, você precisa procurar ser. Ele diz que você é. E olha, sal que não salga é um influenciador deficiente. Luz que não ilumina, se você é luz que não ilumina, está muito fraquinha, que influenciador é você? Que falta de eficiência a sua. Então, quando nós vamos à palavra de Deus, nós vemos que Jesus não é contra aquele que forma opinião, Jesus não é contra aquele que cuida e que procura direcionar outras pessoas. A questão é em que direção nós estamos conduzindo as pessoas. Ele mesmo diz que quando um cego guia outro cego, o que acontece? Ambos caem no abismo. Então, esta é a questão em relação ao nosso assunto. Jesus nos abre os olhos para as nossas conexões, para as nossas preferências, e claro que aí nós não estamos falando de decoração, não estamos falando daqueles que gostam da parte culinária, nós estamos falando daqueles influenciadores que denigrem os conceitos da sociedade, daqueles que trabalham contra Cristo, contra o reino de Deus. Estamos dando ibope a essas pessoas, estamos aumentando as visualizações deles e propiciando, inclusive, que eles tenham lucro. É uma pena que, infelizmente, donos de igrejas tenham se tornado esse tipo de influenciadores. Eles propagam não o ensino de Cristo, mas coisas relacionadas a seu próprio interesse. Mas nós falamos que iríamos ler dos versos 13 a 16, não apenas 13 a 15. Então, o que nós temos no verso 16? Jesus conclui essa questão do sal da terra e da luz do mundo, que nós estamos usando o termo aqui, influenciadores. Ele diz, assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus.
coloquei uma conclusãozinha aqui em amarelo. O influenciador da parte de Deus, aquele que é sal e luz, quando brilha, reflete Jesus. Não é luz própria, é a luz de Jesus. É ele que nós refletimos. E qual é o resultado disto? De refletirmos a luz de Jesus. Deus é glorificado. Que diferença em relação aos demais influenciadores. Deus é glorificado. O objetivo não é que eu apareça, o objetivo não é que você apareça, mas que Deus seja glorificado. Assim, esse é o nosso verso principal para a nossa conversa. Nas nossas atitudes, Deus precisa ser glorificado. Como é que nós podemos ser influenciadores? Não apenas com palavras, mas Jesus ressalta aqui, para que vejam as suas boas obras. Em outros termos, nós podemos dizer, para que vejam Jesus em você, para que vejam a vida diferente que você vive, os conceitos que você defende, a santidade de Deus transformando a cada dia a sua vida. É para isso que Jesus quer que sejamos influenciadores. E é dessa forma que ele diz que nós somos, portanto, precisamos ser influenciadores. Nesse mundo tão bagunçado, nesse mundo estranho em que nós vivemos, mas que, inclusive, nós, Igreja de Cristo, temos recursos para propagar o Evangelho de Cristo, para falar da salvação, para falar que Deus ama o mundo, que Deus não quer que as pessoas continuem na situação em que elas vivem, mas que elas sejam transformadas e, mais do que isso, para que elas tenham um lugar reservado, garantido, preparado para elas na eternidade com o nosso Deus. Sobre esse verso 16, Spurgeon comenta, Spurgeon, grande pregador aí da história da igreja cristã. Ele diz, as lâmpadas não falam, brilham. Um farol não faz ruído de tambores. E, no entanto, de muito longe, o marinheiro pode contemplar a sua luz amiga. E ele conclui que desta forma suas obras brilhem em sua religião. Qual é a nossa religião? A Bíblia deixa claro qual é a religião que agrada a Deus. E esta religião, a religião que agrada a Deus, ela vai em direção às pessoas, ao atendimento da necessidade das pessoas. Spurgeon termina, ele conclui esse seu comentário dizendo que o sermão principal de sua vida seja sua própria conduta. E é isto o que Jesus quer dizer dos versos 13 a 16, quando ele diz que nós somos sal e luz. Olha, mais uma vez eu quero frisar, Jesus não está dizendo, vocês precisam ser, procurem ser, façam esforço para ser. Jesus diz, vocês são sal e luz. Vocês são, na nossa conversa de hoje aqui, influenciadores. Sabe, é muito sério essa questão de ser influenciador. Que tipo de influência eu exerço? Como é que eu estou vivendo? Como as pessoas me veem? Porque elas prestam atenção na minha vida, na sua vida, no que eu falo.
nas minhas atitudes. Se eu tenho uma cara fechada e vivo brigando com todo mundo, se eu trato as pessoas bem ou mal, e Jesus refletido em nós, ora, ele vai mostrar diferença. Como é que estamos influenciando as pessoas? Alguém que aprendeu com Jesus sobre este assunto de influenciador. Vocês perceberam porque eu tirei o digital, né? Influenciadores digitais? Porque aquilo foi uma introdução ao nosso assunto, porque hoje há muitos influenciadores no mundo, principalmente esses influenciadores digitais. Muitos deles, já falamos, são um perigo. E nós precisamos combater isto com a nossa vida, com o nosso testemunho. Sabe como é que nós combatemos o mal? É através das nossas vidas, do testemunho de Jesus. Nós não é brigando com eles, não, é mostrando outra mensagem, a mensagem que transforma. É assim que nós mostramos diferença. É assim que as pessoas veem vantagem no nosso estilo de vida e não no estilo de vida deles. Porque é isso que Jesus fala, que nós precisamos ser diferentes. Paulo aprendeu com Jesus essa questão de ser influenciador e ele nos ajuda a ser influenciadores na sua carta aos Filipenses. E olha que nem era esse o objetivo dele lá. É interessante como em mais de um capítulo, na verdade nos capítulos 2, 3 e 4, portanto, praticamente em toda a carta dele aos Filipenses, ele fala um pouco sobre este assunto. Coloquei aqui do lado, daqui embaixo, na verdade, né? Um celular aí de alguém fazendo talvez uma foto para postar no WhatsApp, Instagram, vai saber, né? Aqueles que cuidam dessas coisas, que fazem esses pratinhos, colocam lá no Instagram, ganham dinheiro com isso. Não estão errados, estão usando os recursos que têm para viver, inclusive. Olha um exemplinho aí, de repente, de influenciador na área estomacal. Filipenses 2, versos 14 a 16. Vamos pegar aqui para ficar maior um pouquinho. Façam tudo sem queixas nem discussões. Paulo está instruindo os filipenses. Claro, no plano de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus registrada, escrita para nós. Hoje na EBD, irmã Fátima, mais uma vez, falou sobre isso. Deus nos respondendo. Nós oramos, Deus nos responde, por exemplo, através da sua palavra ali escrita. Então, o que Paulo fala aos filipenses e que serve para nós aqui? Façam tudo sem queixas nem discussões. Imagine seu vizinho prestando atenção na sua vida e tudo que você faz é com queixas e discussões. Então Paulo fala, te ensinando a ser influenciador. Faça tudo sem queixas nem discussões. Você é desse tipo? Do tipo que discute o tempo todo, apresenta um mas o tempo todo, reclama o tempo todo? Paulo continua dizendo, para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis. Olha, fazer as coisas com queixa e discussão nos leva a pecar? Porque Paulo diz, para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis. E sim, quando nós discutimos, quando nós nos queixamos, isso mexe com o nosso humor, com o humor daqueles que estão conversando com a gente, as coisas não caminham bem, no mínimo começa a haver aí um choque. E como estamos próximos do pecado, próximos de uma discussão, próximos de não querer mais aquela pessoa perto de nós,
como somos desafiados a ser santos e irrepreensíveis quando precisamos ficar em contato com essas pessoas. Então, se você é um desses, facilita a vida dos seus irmãos, vai. Menos queixas, menos reclamações em casa, filhos em relação aos pais, ou pais que nunca estão contentes com os filhos também. Vamos facilitar nossa vida, nosso convívio, sem queixas, nem discussões. Paulo diz o quê? Façam tudo. O que é tudo? Essa aplicação nossa é válida. Mas, em tudo que fizermos, façamos sem queixas, nem discussões, para que não puxemos o pecado para os nossos relacionamentos, para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis, filhos de Deus, inculpáveis, para que ninguém coloque o dedo assim no seu nariz e fale: você está falando isso, mas ontem eu vi você fazer pior. Desagradável que é. Onde está a autoridade? Então, Paulo diz: para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês brilham como estrelas do universo. Olha, no meio de uma geração corrompida e depravada, e olha Paulo aqui citando, de uma certa forma, a mesma coisa que Jesus falou, para que vocês brilhem, e ele diz aqui, como estrelas no universo. A intensidade do influenciador cristão precisa ser essa, como estrelas no universo, que se destacam lá em cima. E no verso 16, o comecinho, o resto do verso nós não colocamos, porque Paulo vai falar dele aí, em relação ao seu convívio com a igreja, mas a primeira parte do verso 16 diz: retendo firmemente a palavra da vida. Ora, na nossa vida precisamos reter firmemente a palavra de Deus, que é a palavra da vida, vida eterna, salvação. Então, Paulo, ele está nos ensinando aqui também a ser influenciadores que agradam a Deus. Combina aí com o que Jesus falou. Brilhe a luz de vocês diante dos homens. Eles vão ver as nossas boas obras. Mas se só a discussão, se só a reclamação, se houver boas obras, elas vão ficar anuviadas, vamos falar assim. Não tão evidentes em virtude daquilo que termine falando mais alto nas nossas vidas. Então, o que é que Paulo está falando aqui? Que nós vivemos no meio de uma geração corrompida e depravada, que precisamos fazer tudo sem queixas nem discussões. Isso vai nos ajudar a nos tornarmos santos e irrepreensíveis, filhos de Deus inculpáveis. Só assim nós brilharemos como estrelas no universo, retendo a palavra da vida. No meio dessa geração, esse mundo complicado que vivemos. Então, precisamos fazer tudo sem queixas nem discussões. Estou sendo repetitivo? Isso é didático. Qual é o objetivo? Isso nos ajuda a sermos santos e irrepreensíveis, nos afasta dos atritos, filhos de Deus, inculpáveis. Isso nos ajuda a brilhar como estrelas no mundo. Em outras palavras, só assim seremos influenciadores de Cristo para esse mundo. Só assim conquistaremos seguidores para Ele, para Jesus, retendo a palavra da vida. No meio dessa geração que já falamos um pouquinho sobre esses problemas que nós temos na presente era. Bem, Filipenses capítulo 3, verso 17,
Paulo também diz um pouquinho sobre isso. E aqui fica mais clara essa questão dos seguidores. Filipenses 3, verso 17, ele diz assim: irmãos, sigam. Eu destaquei o sigam aí. Irmãos, sigam unidos o meu exemplo. Que Paulo está falando que nós devemos seguir os exemplos dele, devemos ser seguidores dele como ele é seguidor de Cristo. Fala, sejam meus imitadores. Ser imitador é ser seguidor. Sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Sejam meus seguidores como eu sou de Cristo. Que responsabilidade, que autoridade, inclusive, para falar dessa forma. E aqui nesse verso 17, ele diz, irmãos, sigam unidos o meu exemplo e observem os que vivem de acordo com o padrão que lhes apresentamos. O apóstolo Paulo, apóstolo de Cristo, fez muito isto. Mostrou, apresentou o padrão de vida que nós precisamos adotar, o padrão que agrada a Deus. Então, o que nós vemos aqui, existe um padrão de vida que agrada a Deus. Nós devemos apresentar esse padrão. Precisamos viver de acordo com esse padrão. Sabe por quê? Porque Jesus disse, nós somos influenciadores. Não é para ser, não. Nós somos. Agora, adotando este padrão, aí nós seremos influenciadores como o sal e a luz no exemplo de Jesus. Influenciadores da parte de Deus. Nós vamos ganhar seguidores para Cristo. Não interessa que tenhamos seguidores nos termos humanos, mas sim nos termos de Cristo. Isto glorifica a Deus, como nós já vimos. E no capítulo 4 eu falei que Paulo, ele, tanto no capítulo 2 como 3 e 4, ele falava algumas coisas que nós podemos aplicar a este nosso assunto, influenciadores. Filipenses 4, verso 9, o que Paulo diz lá, olha aí, o que um influenciador de Cristo faz. E de repente um influenciador de Cristo, por que não ser um influenciador, sim, digital, se for genuinamente um servo de Deus? Filipenses 4, verso 9. Claro, tomando devido cuidado com, de repente, as vantagens financeiras que podem acontecer em virtude disso. Ou não se rendendo a elas, e sim aproveitar a questão de estar em destaque para falar de Jesus, esquecendo até mesmo as vantagens que poderia ter disso nessa questão financeira, para não fazer da obra de Deus, do reino de Deus, esse tipo de negociação do mundo. Então, Paulo diz, ponham em prática tudo que vocês aprenderam e receberam, ouviram e viram em mim, e o Deus da paz estará com vocês. Podemos dizer a mesma coisa acerca da forma como nós vivemos, acerca daquilo que nós ensinamos, acerca do que somos, e Deus sabe quem somos. Podemos dizer como Paulo, olha, nós não estamos falando de Jesus, que é o Filho de Deus, nós estamos falando de um seguidor seu, o maior influenciador, o mais importante, Jesus, e Paulo foi seu seguidor. Paulo não tinha suas próprias ideias, as ideias, vamos assim falar, de Paulo eram de Cristo, na verdade. Os ensinamentos vinham do Senhor, ele disse que aprendeu do próprio Jesus. E Paulo diz, ponham em prática tudo que vocês aprenderam
e o que nós andamos aprendendo. Receberam e o que nós andamos recebendo. Ouviram e viram em mim de quem temos ouvido e visto. Trocando tudo. Nos colocando agora como os influenciadores que Jesus quer que nós sejamos. Estamos ensinando. Estamos passando, entregando às pessoas. Estamos falando para que as pessoas ouçam. Estamos mostrando. Paulo diz: o Deus da paz estará com vocês. Então nós percebemos aqui que a palavra de Deus tem tudo a ver com este assunto. A palavra de Deus tem tudo a ver com isto. A Raquel está trazendo água para mim aqui, num cuidado para não aparecer. Agora, olha o copo. Olha o copo. Francamente, isso é influência. Faltou água. Sabe por que faltou água para mim aqui? Abrindo parênteses. Porque quando eu estava perto da transmissão aqui, eu derrubei o copo de água aqui em cima. Deu trabalho para secar tudo e olha, eu fiquei preocupado se tinha pegado os fios aqui e aparelhagem de internet. Bem, vamos continuar o nosso assunto aqui. O que Paulo nos fala, a forma como ele se apresenta como sal e luz, para usar os termos de Jesus, é algo desafiador para nós. Agora, a nossa vida ela é tão complicada. Nós temos tanta dificuldade, muitas vezes, em seguir coisas simples que Jesus falou. O problema muitas vezes é que nós não conseguimos obedecer Jesus nem no aspecto importantíssimo da oração. Por isso eu coloquei aí Mateus 6, verso 6. Estamos falando bastante sobre oração esses dias na EBD. Jesus nos ensina: quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai, que está em secreto. Então seu pai, que vê em secreto, o recompensará. Não sabemos o contexto em que Jesus disse isso, mas o que eu quero, na verdade, trazer aqui é algo que, inclusive, é levantado na introdução da revista da EBD, pela pessoa que faz o comentário inicial lá. Jesus deixa de uma forma muito clara aqui que quando nós vamos orar ao nosso Deus, nós devemos estar a sós com Ele. Sabe o que isso significa? O celular precisa ficar fora do quarto no meu momento de oração. Há pessoas que são inseparáveis das suas redes sociais. Há pessoas que não conseguem respirar sem o celular, como se ele fosse aqueles balões de oxigênio, aqueles tubos. Mas se você leva o celular para o seu momento de oração, você está conectado ao mundo ali, não a Cristo. Você está dividindo a sua atenção. Olha que coisa desagradável, já teve essa experiência? Eu duvido que não. Estamos conversando com as pessoas, começa na verdade aqui, né? Nesta ilustração do lado. Olha o senhorzinho aqui, ele chega todo animado, bom dia.
Silêncio geral. Aí você vai cumprir e obedecer ao que Jesus nos ensina em Mateus 6:6. Você vai para algum lugar reservado para estar com Deus, um lugar onde você não tenha interrupção, onde haja aquela comunhão plena entre você e Deus, e você leva o seu celular. Eu estava falando, já tiveram aquela experiência de estar conversando e a pessoa está aqui assim. Você falando, não, estou ouvindo. Você já fez isso? Agora imagine você orando a Deus e aí você põe no silencioso o seu celular, porque você é eficiente na sua oração. Põe lá no silencioso, mas ele faz aquele barulho. Aí você vai lá dar uma olhadinha, volta para a sua oração. Às vezes nós não obedecemos nas coisas mais simples. Como é que queremos ser influenciadores se nós vamos à fonte e à fonte de poder, a fonte de vida, a fonte de alegria, de consolo, se coloca à nossa disposição e nós não conseguimos dar atenção somente a Ele? Que dificuldade! Fica muito difícil realmente ser influenciador se quando estou sozinho com Jesus, eu não consigo me desconectar do mundo das outras pessoas. Eu trago as outras pessoas para Jesus nos meus momentos de intercessão, mas elas não estão ali comigo. E é claro, estamos falando da nossa oração individual, pessoal, com Jesus. Bem, vamos encerrar. Para encerrar, conta-se que, certa ocasião, quando os soldados de Alexandre atacaram o inimigo, Alexandre o Grande, da Grécia, um dos soldados teve medo e fugiu. Esse soldado foi preso e foi trazido perante o grande conquistador. O soldado covarde veio perante Alexandre com grande temor. Aí Alexandre lhe perguntou: qual é o seu nome? Soldado com voz fraca, não por causa de rouquidão assim, né? Mas porque já estava ali com medo mesmo. O soldado com voz fraca respondeu: Alexandre. Como? Tornou a perguntar Alexandre. O Grande. E aí Alexandre o Grande falou para esse soldado covarde chamado Alexandre Xará dele: você tem que trocar seu nome, soldado. Você tem que trocar seu nome ou tem que mudar seu caráter. E aí fica aquela pergunta: a quantos de nós Cristo poderia dizer o mesmo em nossos dias? Você se apresenta como cristão. Ou muda de apresentação, ou se apresenta mais como cristão, ou muda de vida. Senão, não dá para ser influenciador nos moldes de Jesus, no padrão de Jesus para nós. Irmãos, o mundo está
caminhando para o fim. E as pessoas estão caminhando para o inferno. Não podemos deixar de ser influenciadores da parte de Cristo. Não podemos deixar de ser sal e luz para a glória de Deus. Amém? Que Deus nos abençoe.